Por que ninguém na minha família vive mais de 50 anos? Minha mãe completou 49 anos na semana passada, e minha avó, Delilah, imediatamente a mudou para a suíte de transição no terceiro andar da mansão da nossa família. Sua mãe precisa de paz e conforto para seu último ano, disse Delilah, olhando para sua parede de fotografias. Todos os membros da família de 4 gerações estavam lá, e todos haviam morrido exatamente aos 50 anos, exceto Delilah. Vou ajudá-la a se preparar, assim como ajudei os outros. Cresci vendo tias e tios morrerem exatamente no dia de seus aniversários de 50 anos. Eles iam dormir na noite anterior, e nunca acordavam, deixando cartas de despedida que haviam escrito em seus dias finais. Todos diziam que era a maldição da família, algo em nossa genética, uma bomba relógio em nosso DNA. Por que você não morreu aos 50? Perguntei a Delilah pela 100ª vez. Não. Sei, disse ela, e parecia genuinamente confusa com isso. Esperei pela morte e ela nunca veio. Talvez eu tenha sido poupada para poder guiar o resto de vocês pela transição. Ela tinha 78 anos e era a única pessoa em nossa linhagem a sobreviver após o aniversário de 50 anos. Desta vez era diferente, porém. Desta vez era minha mãe. E quando Delilah saiu da sala, mamãe apertou minha mão tão forte que doeu. Não estou pronta, ela sussurrou. Quero ver você se casar e ter filhos. Talvez você seja como Delilah, eu disse. Talvez você não morra. Ninguém mais viveu além dos 50. Ela disse, exceto Stelle, mas veja o que aconteceu com ela. A tia-avó Stelle de alguma forma chegou aos 51 anos, e todos pensaram que ela havia quebrado a maldição. Mas sua filha morreu subitamente 2 dias depois, e Stelle morreu no dia seguinte. Delilah disse que a maldição havia levado ambas, porque Stelle havia enganado a morte e perturbado a ordem natural. Comecei a pesquisar a história da nossa família, tentando entender essa maldição. Mas não consegui encontrar nenhuma morte aos 50 anos antes da geração de Delilah. Seus próprios pais haviam vivido até os 70 anos. O padrão só começou com o marido de Delilah, que morreu em seu aniversário de 50 anos, logo após Delilah herdar a propriedade da família. Mãe, o que exatamente acontece quando as pessoas completam 50? Perguntei. Elas simplesmente morrem. Vão dormir e não acordam, ela disse. Delilah diz que é pacífico. Mas como? Ela sabe? Perguntei. Ela esteve com cada um deles no final, disse mamãe. Ela é a única forte o suficiente para ver isso acontecer. Entrei sorrateiramente no escritório de Delilah uma noite para ler as cartas de despedida que ela guardava arquivadas. Todas tinham caligrafia diferente, mas algo parecia errado. Cada carta mencionava sentir sonolência em seus dias finais. Cada carta agradecia a Delilah por seu conforto e cuidado. Ao examinar registros familiares antigos, encontrei algo estranho. A irmã da minha mãe, Grace, estava listada como tendo morrido aos 50 anos. Mas a certidão de óbito era estranha. Nenhuma causa de morte, nenhum hospital, apenas a assinatura de Delilah como testemunha. Procurei online e encontrei uma Grace Calgary morando no Oregon com 58 anos. Liguei para o número que encontrei. É Grace Calgary? Houve uma longa pausa. Quem está perguntando? Sou sua sobrinha, eu disse. Todos pensam que você está morta. Ótimo, ela disse. Deixe pensarem. Como você sobreviveu à maldição? Implorei. Saí na noite anterior ao meu aniversário, ela disse. Comecei a ficar doente 1 mês antes, exausta e confusa. Passou assim que saí da casa. Por que você não contou a ninguém? Perguntei. Tentei avisar Stelle, ela disse. Sua filha ouviu e começou a fazer perguntas. Ela estava bisbilhotando no quarto de Delilah no dia antes de morrer. Fui verificar mamãe na suíte de transição. Ela estava ficando mais magra e pálida a cada dia, e Delilah havia começado a dar-lhe bebidas de ervas especiais para facilitar sua transição. Estou tão cansada o tempo todo, disse mamãe. Mas Delilah diz que é normal. O corpo sabe quando sua hora está chegando. Enquanto elas estavam no andar de baixo, revirei a suíte de transição e encontrei um armário trancado. No closet. Dentro havia suprimentos médicos, seringas, frascos de líquido transparente e um caderno rastreando dosagens para cada membro da família. A última entrada era sobre minha mãe. Construindo tolerância, aumentar gradualmente. Fotografei tudo e fui à polícia, mas disseram que mortes, suspeitas de 50 anos atrás, não podiam ser investigadas sem corpos. Prometeram investigar, mas precisavam de mais evidências. Tentei convencer mamãe a sair, mas ela estava apavorada. E se a maldição me seguir? E se ela levar você em vez disso, como levou a filha de Stelle? Mãe, não acho que seja uma maldição, eu disse. Então por que todos morrem?
Ela perguntou. E eu não tinha uma resposta que não soasse insana. Levei uma amostra da bebida de ervas da mamãe para ser testada, mas o laboratório disse que levaria semanas. Enquanto isso, mamãe estava ficando mais fraca, mais aceitando seu destino. Ela havia começado a descrever sua carta de despedida com a ajuda de Delilah. 2 semanas antes do aniversário da mamãe, invadi o quarto de Delilah enquanto ela estava fora. Encontrei mais fotos datando de décadas atrás. Cada pessoa que morreu aos 50 anos tinha a mesma expressão vidrada em suas fotos finais. Encontrei documentos de seguro. Delilah era a beneficiária de cada membro da família que havia morrido. Milhões de dólares ao longo das décadas. As quantias eram espantosas. 50 mil reais após o tio James morrer. 75 mil reais após a tia Patrícia. 100 mil reais após meu avô. As apólices remontam décadas. Então encontrei a coisa mais condenatória. Um livro de medicina sobre venenos e substâncias que imitam morte natural. Ouvi passos nas escadas e rapidamente coloquei tudo de volta, mas Delilah já estava parada na porta. Você é exatamente como a filha de Estelle, ela disse, tirando uma seringa do bolso. Curiosa demais para seu próprio bem. Minhas pernas querem correr, mas faço com que fiquem paradas. Olho para a seringa na mão dela e depois de volta para seu rosto. Forço minha voz a soar normal e um pouco envergonhada. Digo a ela que estava procurando cobertores extras para mamãe, porque ela mencionou estar com frio mais cedo e me perdi no corredor. A mentira soa fraca até para mim, mas continuo falando. Digo que sei que o armário de roupas de cama fica no 2º andar, mas pensei que talvez houvesse armazenamento aqui em cima também. Delilah me observa enquanto falo. Sua mão permanece firme com aquela seringa visível. Posso vê-la pensando se deve acreditar em mim. O silêncio se estende pelo que parece uma eternidade. Finalmente, ela desliza a seringa de volta para o bolso. Ela me diz que os suprimentos médicos são apenas itens de cuidados de conforto para a mamãe. Ela diz que pacientes em cuidados paliativos precisam de vários medicamentos para dor e ansiedade. Sua voz está calma como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Concordo com tudo que ela diz. Meu telefone está gravando áudio no bolso da minha jaqueta, e rezo para que o microfone esteja captando isso. Delilah relaxa um pouco. Ela me avisa que bisbilhotar causa estresse para todos. Peço desculpas rapidamente. Uso as mesmas palavras exatas que Delilah sempre usa. Digo: só quero ajudar mamãe em sua transição e garantir que ela esteja confortável. Delilah estuda meu rosto por mais um longo momento. Então ela parece satisfeita. Ela me diz que está tarde e eu deveria ir para casa descansar. Menciono que gostaria de verificar mamãe mais uma vez antes de sair. Delilah hesita, mas finalmente concorda, dizendo que virá comigo. Caminhamos juntas pelo corredor em direção à suíte de transição. Chegamos ao quarto da mamãe e Delilah abre a porta silenciosamente. Mamãe está dormindo tão profundamente que não se move quando entramos. Sua respiração é lenta e pesada. Seu rosto parece pálido contra os travesseiros brancos. Noto o copo vazio em sua mesa de cabeceira, onde estava a bebida de ervas de Delilah. As mãos da mamãe estão moles ao lado do corpo. A maneira como ela parece me lembra exatamente daquelas fotos finais que vi no escritório de Delilah. Aquela mesma expressão vidrada em todos logo antes de morrerem. Vou até a cama da mamãe e finjo arrumar seu cobertor. Puxo-o mais alto em volta de seus ombros. Enquanto faço isso, pego meu telefone como se estivesse verificando a hora. Tiro algumas fotos rápidas do rosto da mamãe, do copo vazio e do quarto. Delilah me observa o tempo todo. Sua expressão é difícil de ler. Aliso o cobertor mais uma vez e digo à mamãe calmamente que a verei amanhã. Ela não responde nada. Delilah me acompanha até a porta da frente. No momento em que chego ao meu carro, pego meu telefone com as mãos tremendo. Mal consigo segurá-lo firme o suficiente para encontrar o número de Grace. Ela atende no 2º toque. Conto-lhe tudo o mais rápido que posso. Os suprimentos médicos no armário trancado, o caderno rastreando dosagens, os documentos de seguro mostrando Delilah como beneficiária de milhões de dólares, o livro sobre venenos, o confronto onde Delilah tinha uma seringa. Grace escuta sem interromper. Quando termino, ela fica quieta por um segundo. Então confirma tudo que suspeitei. Ela diz que começou a se sentir doente cerca de um mês antes de seu aniversário de 50 anos, exausta o tempo todo, confusa e nebulosa. Os sintomas desapareceram em dias depois de deixar a mansão. Depois de uma semana longe dos cuidados de Delilah, sua cabeça clareou completamente. Ela me diz que preciso tirar mamãe daquela casa o mais rápido possível. Explico que mamãe está apavorada de sair por causa do que aconteceu com Estelle e sua filha. Grace diz que é exatamente isso que Delilah quer.
manter todos com medo para que fiquem parados e aceitem seu destino. Dirijo até uma cafeteria aberta 24 horas e estaciono no estacionamento deles. São 3 da manhã, mas estou muito ligada para dormir. Abro um aplicativo de notas no meu telefone e começo a mapear a mansão. Desenho cada entrada que consigo lembrar. A porta da frente, a porta da cozinha, a entrada lateral pelo jardim, a entrada de entregas nos fundos. Marco onde vi câmeras de segurança ao longo dos anos. Então escrevo a programação da equipe com base em meses, observando a rotina da casa. A governanta vem às segundas e quintas das 9 às 15 horas. O jardineiro está lá às quartas. Delilah vai ao seu clube do livro todas as terças à tarde e geralmente fica fora por 2 ou 3 horas. Quando a loja de eletrônicos abre às 9 horas, estou esperando no estacionamento. Entro e encontro a seção de câmeras de segurança. Um vendedor pergunta se pode ajudar, e digo que preciso de uma câmera pequena que seja fácil de esconder. Ele me mostra uma projetada para parecer um carregador de telefone. É perfeita. Você a conecta em uma tomada e ela grava em um cartão de memória. Ele demonstra como configurá-la e acessar a transmissão através de um aplicativo no meu telefone. Pratico. Posicioná-la em diferentes ângulos para ver o que ela captura. Compro-a junto com um cartão de memória de alta capacidade. Se eu puder gravar Delilah realmente dando à mamãe aquelas bebidas ou injeções de veneno, isso pode ser a prova concreta que preciso. Encontro o site do departamento de polícia no meu telefone e localizo o endereço de e-mail da divisão de detetives. Encaminho todas as fotos do escritório de Delilah, os suprimentos médicos, o caderno de dosagens, as apólices de seguro, o livro sobre venenos. Escrevo um e-mail detalhado explicando a situação. Incluo a linha do tempo. Enfatizo que o aniversário de 50 anos da mamãe é em 2 semanas. Clico em enviar e imediatamente recebo uma resposta automática. A mensagem diz que estão experimentando alto volume de casos. O tempo de resposta é de 5 a 7 dias úteis. Mamãe não tem 7 dias para esperar. Naquela tarde, volto à mansão, com a câmera escondida na minha bolsa. Envio uma mensagem para Delilah dizendo que estou vindo, e ela responde que mamãe está acordada, mas precisa manter a visita curta. Quando chego ao quarto da mamãe, ela está sentada na cama. Parece grogue e pálida, mas pelo menos seus olhos estão abertos. Digo que estive preocupada com ela. Mamãe aperta minha mão. Ela diz que aceitou seu destino. Ela me diz que lutar contra a maldição só piora as coisas. Tenho que morder minha língua com força para não gritar. Quero dizer a ela que não há maldição. Quero mostrar-lhe todas as evidências, mas sei que se pressionar demais agora, ela entrará em pânico e contará a Delilah. Então, em vez disso, apenas seguro sua mão e digo que a amo. Prometo a ela que vamos descobrir isso juntas. Antes de sair, conecto a câmera escondida em uma tomada perto de sua mesa de cabeceira. Parece exatamente um carregador de telefone comum. Mamãe nem olha para ela. Na manhã seguinte, compro uma garrafa de bebida de eletrólitos que parece quase idêntica à mistura de ervas que Delilah tem dado à mamãe. Derramo um pouco e comparo a cor e a consistência, adicionando um pouco de água até que combine perfeitamente. Coloco a garrafa na minha bolsa junto com um recipiente de amostra limpo e dirijo até a mansão, chegando antes de Delilah normalmente começar sua rotina matinal com mamãe. Me deixo entrar e subo, encontrando mamãe ainda dormindo e o quarto vazio. Posso ouvir Delilah se movendo lá embaixo, provavelmente fazendo café da manhã. Movo-me rapidamente para a mesa de cabeceira, onde Delilah guarda o lote atual de bebida de ervas em uma garrafa de vidro. Minhas mãos tremendo tão mal que quase a derrubo. Desenrosco a tampa e cuidadosamente derramo a mistura no meu recipiente de amostra, observando o líquido marrom espesso fluir para fora. Selo o recipiente de amostra e o enfio na minha bolsa. Então derramo a bebida de eletrólitos na garrafa de vidro e enrosco a tampa de volta. Ouço passos nas escadas e mal tenho tempo de enfiar a garrafa da farmácia na minha bolsa e me afastar da mesa de cabeceira, antes de Delilah entrar. Ela me olha com sobrancelhas levantadas e pergunta o que estou fazendo aqui tão cedo, e digo que não consegui dormir e queria verificar mamãe antes do trabalho. Ela aceita isso e se move para a cabeceira da mamãe, e saio antes que ela possa ficar desconfiada. Naquela tarde, volto para visitar e mamãe parece mais alerta do que esteve em dias. Seus olhos realmente focando no meu rosto quando falo com ela. Ela me faz perguntas sobre minha vida e o que tenho feito, e ela realmente lembra minhas respostas quando as referencio mais tarde na conversa. Estou tão aliviada que poderia chorar vendo sua personalidade voltar mesmo que só um pouco. Delilah entra para verificar a gente, e ela nota imediatamente que algo está diferente.
seus olhos se estreitando enquanto observa mamãe acompanhar nossa conversa e responder apropriadamente. Ela faz um comentário sobre como é interessante que mamãe pareça mais enérgica hoje. Depois adiciona que as ervas devem precisar de uma concentração mais forte, já que mamãe está construindo tolerância à dose atual. A maneira casual como ela discute drogar sua própria filha faz meu estômago revirar, mas me forço a sorrir e concordar. Como se acreditasse que ela está apenas tentando ajudar com cuidados de conforto. Delilah sai para preparar um novo lote e sento com mamãe, segurando sua mão e tentando memorizar este momento de lucidez antes que as drogas a puxem de volta para baixo. Naquela noite, sento no meu carro do lado de fora da mansão e puxo a transmissão da câmera escondida no meu telefone, rolando de volta pela filmagem da tarde e da noite. A princípio, é apenas mamãe dormindo e Delilah entrando periodicamente para verificá-la. Nada incomum ou suspeito. Então, por volta das 11 da noite, vejo Delilah entrar no quarto com algo pequeno na mão e dou zoom o máximo que o aplicativo permite. Ela se aproxima da cabeceira da mamãe e posso ver que é uma seringa, pequena e cheia de líquido transparente. O ângulo não é perfeito, porque a câmera está posicionada na mesa de cabeceira, mas a filmagem mostra claramente Delilah injetando algo na linha quarto da mamãe enquanto mamãe dorme. Ela faz isso rápido e eficientemente, como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Depois descarta a seringa em seu bolso e sai do quarto. Assisto 3 vezes mais para ter certeza de que estou vendo o que acho que estou vendo. Então, salvo o arquivo de vídeo no meu telefone e imediatamente faço upload de cópias para meu e-mail, um serviço de armazenamento em nuvem e um pendrive que guardo no meu porta-luvas. Esta pode ser a evidência mais importante que jamais capturarei. Prova de que Delilah está administrando ativamente substâncias à mamãe sem seu conhecimento ou consentimento. Judith, do laboratório, me liga com resultados preliminares. Sua voz é cuidadosa e profissional enquanto ela explica o que encontraram, me dizendo que a amostra continha traços de medicamentos chamados benzodiazepínicos e outras drogas que fazem as pessoas sonolentas e confusas. Ela diz que as quantidades não eram altas o suficiente para matar alguém imediatamente, mas definitivamente causariam sonolência e névoa mental ao longo do tempo se alguém as tomasse todos os dias. Os níveis correspondem exatamente aos sintomas da mamãe de estar cansada o tempo todo e ter problemas para pensar claramente. Judith explica que está executando testes mais detalhados nos frascos que trouxe, mas essas descobertas iniciais já confirmam que alguém tem dado drogas à mamãe de propósito, usando substâncias que não apareceriam em uma verificação regular após a morte. Esta é a prova científica de que mamãe está sendo envenenada, não morrendo de alguma maldição genética. Puxo o site do departamento de polícia no meu telefone e peço para falar com um detetive sobre um potencial caso de assassinato em série. A despachante me transfere para um detetive chamado Fletcher Ridley, que atende e me pede para explicar. Digo-lhe tudo, começando com a maldição da família e trabalhando através de todas as evidências que reuni, as apólices de seguro, os suprimentos médicos, a fuga e recuperação de Grace, os resultados do laboratório mostrando veneno nas bebidas da mamãe. Ele escuta sem interromper, e continuo esperando que ele me corte ou me diga que isso soa louco. Mas em vez disso, ele faz perguntas específicas sobre cronograma e documentação. Ele quer saber exatamente quantos dias até o aniversário da mamãe, se tenho as amostras originais ou apenas relatórios do laboratório, se há evidência em vídeo de Delilah administrando as substâncias. Respondo cada pergunta e percebo que ele está realmente levando isso a sério, tratando como uma investigação real em vez de uma disputa familiar. Ele pergunta se posso encontrá-lo esta noite para revisar todas as evidências pessoalmente, e concordo imediatamente. O detetive Ridley aparece na hora certa, e espalho tudo o que coletei na mesa entre nós. Fotos dos suprimentos médicos e cadernos de dosagem, screenshots dos documentos de seguro, impressões dos relatórios do laboratório, a filmagem de vídeo da câmera escondida mostrando Delilah com seringas. Ele passa por cada peça cuidadosamente, fazendo perguntas sobre como obtive as coisas e se alguém mais tem cópias. Ele é honesto sobre os desafios que estamos enfrentando com este caso, apontando que a maioria das mortes aconteceu anos ou até décadas atrás, que Delilah é um membro respeitado da comunidade que nunca teve problemas, e que algumas das minhas evidências podem ter problemas com a forma como foram coletadas. Mas ele também diz que o que mostrei é suficiente para justificar abrir uma investigação, e explica que o caso mais forte exigirá pegar Delilah realmente dando o veneno à mamãe com documentação clara da condição da mamãe imediatamente depois. Ele quer vídeo que mostre Delilah administrando substâncias. Depois mostre mamãe ficando prejudicada dentro de minutos, com carimbos de data, hora, que provem a sequência de eventos.
Ele me dá o número de celular direto dele e me diz para ligar imediatamente se ouvir Delilah preparando para dar qualquer coisa à mamãe. Na manhã seguinte, vou a uma loja de eletrônicos e passo 20 minutos olhando diferentes câmeras escondidas, antes de escolher um pequeno relógio que parece completamente normal. O vendedor me mostra como funciona e testo ali mesmo na loja, verificando que a qualidade do vídeo está clara e que posso acessar a transmissão através de um aplicativo no meu telefone. Compro-o e sento no meu carro sincronizando-o ao meu telefone, garantindo que o carimbo de data-hora exiba corretamente porque o detetive Ridley enfatizou o quão importante esse detalhe seria. Visito mamãe naquela tarde e ela parece pior do que jamais vi. Sua pele tem esse tom cinza pálido, e quando se move, é como se estivesse empurrando através de água espessa. Cada gesto lento e esforçado. Ela está acordada, mas mal. E quando me vê, ela alcança minha mão e segura firme. Ela sussurra que está com medo de adormecer porque não tem certeza de que vai acordar. E posso ver medo real em seus olhos, mesmo através da névoa de quaisquer drogas que Delilah tem lhe dado. Prometo a ela que não vou deixar nada acontecer, que estou trabalhando para tirá-la daqui e para algum lugar seguro. Tenho que lutar para manter minha voz firme e não começar a chorar, porque ver mamãe assim me faz querer pegá-la e correr agora. Mas sei que isso não vai funcionar. Fico com mamãe por 1 hora, falando com ela sobre coisas aleatórias e tentando mantê-la alerta. Estou passando pela porta da mamãe mais tarde naquela noite, quando ouço vozes lá dentro, e reconheço Mallory falando com Delilah. Mallory está perguntando sobre as dosagens de medicação, dizendo que as quantidades parecem maiores do que os protocolos padrão recomendariam e que ela não viu nenhuma documentação de um médico prescrevendo. A voz de Delilah fica aguda e ela diz a Mallory que cuidados paliativos em casa permitem flexibilidade na dosagem, que o objetivo é conforto, não seguir requisitos de papelada burocrática. Mallory recua e se desculpa, mas posso ouvir a dúvida em sua voz, e me pergunto se ela está começando a perceber que algo está errado. Espero até elas saírem do quarto antes de entrar para trocar a câmera escondida antiga pelo novo relógio, posicionando-o cuidadosamente na mesa de cabeceira da Mamãe, onde tem uma visão perfeita da cama e da bandeja de medicamentos. O relógio câmera estava gravando por 2 dias seguidos. Então, exatamente às 11 da manhã, assisti Delilah entrar no quarto com uma pequena seringa na mão, claramente visível no quadro enquanto se aproximava da linha 4 da mamãe. Ela injetou algo na porta, e pude ver o momento exato no carimbo de data-hora. Então, os olhos da mamãe ficaram pesados em minutos, e suas palavras ficaram lentas e confusas quando Delilah lhe fazia perguntas sobre a carta de despedida. A filmagem era perfeita. O rosto de Delilah estava claro. A seringa era óbvia, e o estado em declínio da mamãe foi documentado com carimbos de data-hora que corresponderam exatamente. Liguei para o detetive Ridley imediatamente enquanto salvava 3 cópias de backup do arquivo de vídeo, e ele assistiu remotamente através de um link seguro que enviei. Ele confirmou que esta era exatamente a evidência direta que precisava. Naquela noite, meu telefone acendeu com uma mensagem de Mallory às 10h15. A mensagem dizia que Delilah estava preparando uma dose final de conforto para a mamãe esta noite, a noite antes de seu aniversário de 50 anos, para ajudá-la a dormir pacificamente através de seu último dia. Anexada estava uma foto de uma seringa cheia de líquido transparente, sentada em uma bandeja prateada, ao lado de 3 pequenos frascos, tudo disposto como instrumentos cirúrgicos prontos para uso. A mensagem de Mallory continuava que ela não podia ser parte disso mais, que isso cruzava todas as linhas, e que ia tentar atrasar Delilah o máximo possível. Liguei para o detetive Ridley imediatamente, e ele atendeu no segundo toque, sua voz alerta apesar da hora tardia. Contei sobre a mensagem de Mallory e enviei a foto, e ele ficou quieto por um momento antes de falar. Ele disse para ligar para o 911 no momento exato em que Delilah entrasse no quarto da mamãe com aquela seringa, que precisávamos de paramédicos lá para documentar tudo em tempo real, que pegá-la no ato com testemunhas e avaliação médica imediata era nossa melhor chance. Grace. E eu trocávamos mensagens confirmando pontos de encontro e planos de backup, tratando isso como uma operação militar porque era exatamente o que parecia. Estávamos extraindo alguém de perigo imediato com tempo limitado. O voo de Grace pousou às 3 da tarde no dia seguinte, e em vez de vir diretamente para a mansão, ela pegou um Uber para uma cafeteria a cerca de 2 milhas de distância. Encontrei-a lá, e sentamos em um canto traseiro revisando o plano mais uma vez. Eu voltaria à mansão e me posicionaria em uma sala no andar de baixo, onde pudesse assistir às transmissões da câmera escondida no meu telefone, ficando fora de vista, mas pronta para me mover rápido. Grace esperaria em seu carro alugado,
estacionado em uma rua lateral perto do portão traseiro da mansão, pronta para ajudar a mover mamãe uma vez que os paramédicos chegassem. No momento em que Delilah tentasse administrar aquela dose final, eu ligaria para o 911 e correria para cima, e Grace entraria pela entrada traseira. Dirigi de volta à mansão às 6 da tarde e me deixei entrar pela porta da frente, dizendo a Delilah que queria passar a noite por perto caso mamãe precisasse de algo. Ela pareceu satisfeita com isso, provavelmente pensando que eu finalmente tinha aceitado o inevitável. Me posicionei em uma pequena sala de estar no segundo andar com uma visão clara da escada. Meu telefone aberto no aplicativo da câmera e 911, pronto para discar. As horas rastejaram sem nada acontecendo, apenas eu assistindo a pequena tela mostrando o quarto da mamãe e verificando a hora a cada poucos minutos. Às 9 da noite, exatamente, a câmera mostrou Delilah entrando no quarto da mamãe, carregando uma pequena bandeja, e pude ver a seringa claramente mesmo na tela do meu telefone. Disquei 911 enquanto já estava me movendo em direção às escadas, subindo as 2 de cada vez o mais silenciosamente que consegui. A despachante atendeu e eu estava relatando uma tentativa de envenenamento em nosso endereço, dando a localização específica do quarto, enquanto podia ouvir a voz de Delilah através da porta dizendo à mamãe que isso a ajudaria a descansar durante a noite. Irrompei no quarto exatamente quando Delilah estava alcançando a linha quarto da mamãe com a seringa na mão, e ela congelou completamente quando me viu. Seu rosto mostrou choque primeiro. Depois, sua expressão mudou para algo frio e calculado quando ela percebeu o que estava acontecendo, que eu estive observando e esperando por exatamente este momento. Me posicionei entre Delilah e a cama da mamãe, segurando meu telefone para gravar tudo, enquanto a despachante do 911 ainda estava na linha fazendo perguntas. Delilah começou a recuar em direção à porta enquanto dizia que isso era tudo um mal-entendido, que eu estava histérica e não entendia cuidados de fim de vida, que mamãe havia consentido com medidas de conforto. Grace apareceu na porta naquele momento, ligeiramente sem fôlego de correr pela entrada traseira, e sua presença pareceu abalar a compostura de Delilah ainda mais. Mallory veio correndo pelas escadas do primeiro andar onde esteve esperando. E quando viu a seringa ainda na mão de Delilah e o estado sonolento e confuso da mamãe, ela se moveu para a bandeja de medicamentos e reuniu todos os frascos. Mallory disse que estes precisavam ser testados e documentados adequadamente, que ela estava os segurando como evidência, e ela segurou os frascos contra seu peito como se estivesse protegendo algo precioso. Os paramédicos chegaram em 8 minutos de acordo com o carimbo de data, hora, na gravação do meu telefone, seus rádios, instalando quando subiram as escadas com bolsas de equipamento. Mallory entregou os frascos imediatamente e começou a explicar os sintomas da mamãe e o cronograma de medicação que esteve documentando. Sua voz profissional, apesar do estresse óbvio. Ela detalhou as doses e timing e substâncias, notando que nada correspondia a protocolos padrão de cuidados paliativos e que não havia prescrições adequadas. Os paramédicos avaliaram mamãe e verificaram seus sinais vitais, notando seu estado mental alterado e o histórico de medicação preocupante que Mallory descreveu. Eles determinaram que ela precisava de avaliação hospitalar imediata, dado as substâncias envolvidas e sua condição, e começaram a prepará-la para transporte. Mamãe estava confusa e continuava perguntando o que estava acontecendo, e segurei sua mão enquanto a colocavam na maca, dizendo que ela estava indo para algum lugar seguro. Subi na ambulância com mamãe enquanto Grace ficou para trás na mansão, para garantir que Delilah não destruísse nenhuma evidência e para deixar o detetive Ridley entrar na casa quando chegasse. O detetive Ridley nos encontrou na entrada de emergência do hospital 40 minutos depois, e assisti através das portas da baía de ambulância, enquanto ele tomava posse dos frascos e seringas que Mallory havia seguro. Ele fotografou tudo com seu telefone e uma câmera profissional, documentando a cadeia de custódia e rotulando cada item cuidadosamente. Ele me disse que estava voltando para a mansão para questionar Delilah, mas que não a estava prendendo ainda, que queria esperar pelos resultados de toxicologia do hospital e executar um mandado de busca adequado com tudo documentado corretamente. A equipe da sala de emergência se moveu rápido uma vez que estávamos dentro, levando mamãe para uma baía de tratamento e começando coletas de sangue imediatamente. Eles executaram uma triagem toxicológica completa que testaria para tudo, não apenas drogas comuns, mas os sedativos e compostos específicos que o relatório de Judith havia identificado. O médico da emergência examinou mamãe e documentou seu estado confuso, seus sinais vitais que mostravam depressão respiratória e o histórico de medicação preocupante. Ela ordenou fluidos intravenosos e monitoramento, criando um registro médico oficial. Os resultados dos testes voltaram 2 horas depois, mostrando múltiplos sedativos no
Sistema da mamãe em níveis que eram muito altos para qualquer tratamento médico legítimo, exatamente correspondendo às substâncias do relatório de Judith. Mamãe foi admitida para observação e tratamento, movida para um quarto de hospital regular com equipamento de monitoramento e enfermeiras, verificando-a a cada hora. Pela primeira vez em semanas, ela estava em um lugar onde Delilah não poderia acessá-la, onde cada medicamento era prescrito por médicos reais e documentado em registros oficiais. A audiência da ordem de restrição aconteceu por videochamada do hospital na manhã seguinte. Apresentei todas as evidências que havia reunido, reproduzindo os clipes de vídeo e compartilhando os relatórios do laboratório e documentação hospitalar. A juíza revisou tudo cuidadosamente, fazendo perguntas sobre a linha do tempo e as descobertas médicas, claramente levando a situação a sério. Ela concedeu uma ordem temporária, proibindo Delilah de qualquer contato com mamãe e de entrar no hospital. A proteção legal que precisávamos desesperadamente. Na manhã seguinte, o escritório de Corbett ligou para o detetive Ridley e disse que estavam se retirando de representar Delilah. O paralegal, que ligou, explicou que a firma leva abuso de idosos muito a sério e não tinham conhecimento de nenhuma atividade criminal. Ela disse que forneceriam cópias de todos os documentos imobiliários e apólices de seguro para ajudar com a investigação. O detetive Ridley me ligou logo depois para dizer que isso era uma grande conquista, porque agora ele poderia acessar décadas de registros financeiros sem lutar batalhas legais. 2 dias depois, os serviços de proteção a adultos finalmente apareceram para fazer sua investigação. A investigadora era uma mulher em seus 50 anos que me entrevistou. Primeiro, depois Grace, depois Mallory e finalmente a equipe do hospital que esteve tratando mamãe. Ela fez anotações detalhadas e revisou todas as evidências. Depois de passar a maior parte do dia coletando informações, ela me disse que estava abrindo um caso formal. Ela disse que o padrão de mortes na família combinado com o benefício financeiro que Delilah recebeu de cada um era extremamente preocupante. Naquela mesma tarde, Mallory se encontrou com o detetive Ridley na delegacia de polícia para dar uma declaração escrita. Ela trouxe todos os registros de medicação que havia mantido durante seu tempo trabalhando para Delilah. A declaração detalhava cada instrução de dosagem incomum e cada vez que Delilah havia pressionado ela a ficar quieta sobre problemas com a documentação. Sua declaração correspondia a tudo que eu estive dizendo e adicionou contexto médico profissional que tornou o caso muito mais forte. 3 dias após o aniversário da mamãe, Judith ligou com seu relatório toxicológico final completo. O relatório listava cada substância encontrada em todas as amostras que coletei e explicava exatamente como elas trabalhavam juntas. Ela descreveu como a combinação específica lentamente pararia alguém de respirar normalmente e faria seu coração trabalhar menos e menos ao longo do tempo. O relatório dizia que esta mistura particular de drogas causaria a morte, que parecia completamente natural, a menos que alguém especificamente testasse para essas substâncias exatas. O mandado de busca foi executado na mansão 3 dias depois que mamãe completou 50 anos. O detetive Ridley apareceu cedo pela manhã com uma equipe de pessoas do departamento de polícia e do laboratório criminal. Eles tinham uma ordem do juiz para buscar a casa inteira e coletar quaisquer evidências relacionadas às mortes. Assisti do meu carro estacionado na rua enquanto carregavam caixas e caixas de coisas. Eles pegaram todos os suprimentos médicos, os cadernos com cronogramas de dosagem, os livros de medicina, arquivos sobre cada membro da família que havia morrido, e todas as cartas de despedida. A busca levou a maior parte do dia e, quando terminaram, haviam enchido uma van da polícia com evidências. Delilah foi presa ali mesmo na mansão e acusada de tentativa de homicídio. Ver Delilah ser algemada e levada embora pareceu irreal. 2 dias depois, Delilah pagou fiança. A notícia local pegou a história. Membros da família estendida começaram a ligar perguntando o que estava acontecendo. Alguns insistiam que Delilah nunca machucaria ninguém. Outros admitiram que sempre acharam a história da maldição estranha. A família se dividiu, discutindo nas redes sociais. Nas próximas semanas, a condição da mamãe melhorou quando as drogas finalmente saíram de seu sistema. O hospital a configurou com um psiquiatra que trabalha com pessoas mais velhas que foram manipuladas. O psiquiatra passou horas conversando com mamãe sobre o que Delilah havia feito. Mamãe chorou quando percebeu o quão perto chegou de morrer. Sentei com mamãe através dos piores momentos. A assistente social do hospital se reuniu conosco para planejar a saída. Conversamos sobre diferentes opções. Grace ofereceu deixar mamãe morar com ela no Oregon. Mas mamãe disse que queria ficar perto de mim. Começamos a procurar casas para alugar com bons sistemas de segurança. As contas do estado estavam congeladas.
Estourei meus cartões de crédito para cobrir o primeiro mês de aluguel. Grace enviou dinheiro para ajudar. Comecei a ver um terapeuta para lidar com o trauma. A terapeuta me ajudou a entender que estar constantemente alerta tinha sido necessário, mas que eu precisava aprender a relaxar agora. Ela me ensinou exercícios de respiração. Encontramos uma pequena casa 3 semanas depois que mamãe saiu do hospital. Passei 2 dias instalando trincos e câmeras. Grace ajudou a mover as coisas. Configuramos o quarto da mamãe no primeiro andar. Mamãe estava trêmula aqueles primeiros dias, mas notei suas mãos estavam mais firmes. Ela começou a perguntar sobre seu clube do livro. Configuramos um grupo de chat para check-ins diários. 2 meses após o aniversário de 50 anos da mamãe, sentamos juntas na mesa da cozinha em nossa casinha segura comendo comida para a viagem. E mamãe estendeu a mão para apertar a minha. Ela disse que estava pronta para realmente começar a viver agora, em vez de apenas sobreviver. E acreditei nela porque pude ver a cor de volta em seu rosto, e a maneira como sorria quando falava sobre talvez pegar um cachorro ou fazer uma aula de pintura. A maldição que havia pairado sobre nossa família por décadas acabou sendo a ganância de uma mulher, e ambas estávamos vivas e livres dela. Bem, aí está o grande final que ninguém estava esperando. Se você ainda está assistindo, não consigo dizer se você é leal ou apenas entediado. De qualquer forma, estou lisonjeada. Vá em frente, se inscreva e veja até onde esse mau hábito vai.